Os botões são objetos da web com links para outras páginas. Normalmente, a aparência deles é alterada em função do movimento do mouse ou de outra ação do usuário, como clicar, como uma dica visual que indique interatividade. Por exemplo, um botão exibe um efeito rollover diferente quando um ponteiro passa sobre ele, diferente de quando se clica nele. Uma barra de navegação é constituída de uma série de botões que aparecem em uma ou mais páginas de um site da web. Em geral, os botões de uma barra de navegação têm a mesma aparência, com exceção do texto. Nessa aula, você irá criar uma barra de navegação para o site de exemplo. O gráfico inicial e o texto do botão já foram criados. Você converterá esse gráfico em um símbolo de botão. No Fireworks, selecione o gráfico do botão no canto superior esquerdo do documento. Selecione o menu Modificar, Símbolo, Converter em símbolo. A caixa Propriedades do símbolo irá aparecer. Digite o nome Meu Botão. Em tipo, selecione Botão e dê OK. Uma fatia aparece no topo do gráfico do botão e um ícone de atalho aparece à esquerda da fatia. Isso indica que a seleção no espaço de trabalho é uma ocorrência do símbolo recém-criado. Os símbolos são como cópias mestra de seus gráficos. Quando você alterar um símbolo, todas as ocorrências desse símbolo no seu documento serão automaticamente alteradas. Os símbolos ficam na biblioteca do programa. Se caso a biblioteca não estiver aparecendo, clique no menu Janela, Biblioteca. A seguir, você criará vários estados para um símbolo de botão. Os estados de botão são formas diferentes de exibição de um botão quando o mouse passar sobre ele ou quando for clicado em um navegador da web. Clique 2 vezes na ocorrência de botão criada. O editor de botão é aberto com o gráfico de botão exibido no espaço de trabalho. As 4 primeiras guias representam os estados de botão. A última guia, chamada Área Ativa, representa a área ativa do botão, ou o local em que o usuário deve clicar ou fazer um rollover para os estados de botão serem ativados. A área ativa também representa a área de troca do botão, ou a área que é alterada a cada estado do botão. No momento, não há estados para o símbolo do botão, exceto o estado acima. Clique na guia Sobre no topo do editor. Depois, clique no botão Copiar gráfico acima. O gráfico de botão é copiado a partir da guia acima. O estado sobre de um botão é a aparência que ele assume quando o ponteiro passar sobre ele. Selecione agora o retângulo. Certifique-se de selecionar o retângulo e não o texto. Se estiver em dúvida em qual deles está selecionando, verifique no painel Camadas para visualizar o retângulo selecionado. Você deve selecionar o botão Rectangle. Veja. Clique na caixa Cor de preenchimento e selecione preto. Agora o retângulo está preto.
Clique agora na guia Abaixo, no topo do editor de botão, e novamente no botão Copiar gráfico sobre. O gráfico de botão é copiado a partir da guia Sobre. O estado abaixo é a aparência do botão depois de ter sido clicado. Desta vez, você não vai mudar a cor do retângulo, irá deixá-la como está. Clique em Concluído. No editor de botão para aplicar as alterações ao símbolo de botão. Clique na guia Visualização na janela do documento e teste os estados de botão. Se precisar, desative as fatias. Volte à aba original e ative novamente as fatias. Em seguida, você criará mais ocorrências do símbolo de botão. Selecione o botão no espaço de trabalho, se ele não estiver selecionado. Entre no menu Editar, Clonar. Uma nova ocorrência do botão aparece no topo do botão original. Mantenha a tecla Shift pressionada enquanto pressiona a tecla seta à direita várias vezes para mover a nova ocorrência para a direita. Isso move a ocorrência a incrementos de 10 pixels. Se necessário, use as teclas de seta sozinhas para mover a seleção um pixel de cada vez. Posicione a ocorrência para a direita da ocorrência original, mas sem sobreposição. Clone mais duas ocorrências do botão e posicione cada uma delas à direita da ocorrência anterior. Agora que já criou todos os botões para sua barra de navegação, é necessário dar um texto exclusivo para cada um. Selecione o primeiro. É possível alterar com facilidade o texto em uma ocorrência de botão usando o inspetor de propriedades. As propriedades da ocorrência de botão aparecem no inspetor de propriedades. Essas propriedades são aplicadas apenas à ocorrência selecionada. Alterações feitas nesse local não afetarão o símbolo de botão original na biblioteca. No inspetor de propriedades, substitua o texto da caixa de texto com a palavra Home em caixa alta. Em seguida, pressione Enter. O texto no botão é alterado para refletir sua entrada.
Nos 3 botões restantes, altere o texto do botão para Veículos, Preços, Contato. A seguir, você irá atribuir uma URL exclusiva ou um link a cada ocorrência de botão. É possível atribuir com facilidade URLs a botões usando o inspetor de propriedades. Selecione a ocorrência de botão chamada Home e digite em link index.htm. Quando clicado em um navegador da web, o botão Home irá para a página denominada index.htm. Depois, selecione as outras ocorrências do botão e insira uma URL. Qualquer URL serve, já que é apenas um exercício. Se você estivesse criando um site da web de verdade, teria que digitar a URL para qual o local de destino do botão Veículos, por exemplo.